Às vezes nós perdemos a noção de o quanto as pessoas são importantes para nós. A gente às vezes vive num mundo onde as igrejas têm se tornado tão empresariais, tão institucionais, em que as coisas são mais importantes que as pessoas. Sigam um conselho meu. O dia que eu fizer isso, fujam daqui. O dia que vocês entrarem aqui e perceberem que as coisas são mais importantes que as pessoas, não fiquem aqui. Porque ou eu perdi o juízo ou perdi o caráter. E nenhuma das duas coisas será boa. Aqui, nós somos família. Temos defeitos? Claro que temos. Família é onde a gente encontra mais defeito. Temos rusgas? Claro que temos. Mas família é um lugar disso mesmo. A gente vai se ajustando, vai se acertando. Como é difícil soltar a ideia de igreja e instituição. Como é difícil deixar a ideia de religião comércio, religião troca. Jesus foi simples e a simplicidade dele ofendeu os religiosos do seu tempo e eles o mataram, porque ele era simples. Ele tinha que morrer porque era o Filho de Deus. Mas o que mais inquietava os escribas e fariseus é que Jesus era simples. Aquilo que para eles tinha que ser muito complicado, muito cheio de revestréis, para Jesus era muito simples. Era amor na forma mais selvagem. Era graça da forma mais violenta. Era compaixão da forma mais pura. Sonho com o dia em que realmente nós vamos poder dizer uns para os outros que pessoas são mais importantes do que coisas. Porque quando isso acontecer, o reino de Deus andará pelas ruas, entrará nos hospitais, consolará os que choram, levantará os caídos, restaurará os contritos de coração. Entrará nos supermercados, nas filas de banco, nas portas das farmácias. Anseio por esse tempo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Amém, Arthur? Na semana passada, falei para vocês que a gente não ia trabalhar o Salmo 119 como quem come rodízio, mas como quem come feijoada. Já comeram uma boa feijoada? A gente vai pescando os melhores pedaços, não é? Sopa também. Rodízio você senta, a carne passa. Na feijoada você chega na panela, revira, remexe, põe de baixo para cima, põe de cima para baixo. Acha o pedaço que você quer. E hoje nós vamos servir juntos um pedaço muito suculento. De alguma coisa de primeiríssima. Que o Espírito preparou para a gente. De uma forma muito especial. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 119. E bom apetite. Mantenha a sua Bíblia aberta.
mas nós vamos ler juntos nesta versão, porque esse texto tem pelo menos 4 versões. E na verdade nenhuma delas no português expressa o que está dito de fato no hebraico e no original. Vamos declarar juntos? Vamos lá? Juntos? Odeio os pensamentos vãos, mas amo a tua lei. Mais uma vez? Essa versão é a versão Almeida corrigida e atualizada. Talvez muitos irmãos tenham. Ela é muito comercial no Brasil. A segunda versão, vamos declarar? Odeio os que são inconstantes, mas amo a tua lei. Nem parece que estamos lendo o mesmo verso, né? Essa é a nova versão internacional. Outra versão. Vamos ler? Detesto os de coração dividido, mas amo a tua lei. É a última. Essa é a Bíblia de Jerusalém, é a versão das Paulinas. A sua é assim? É a versão Almeida das Paulinas. Talvez vocês a tenham como revista e corrigida. Vamos lá? Aborreço a duplicidade, mas amo a tua lei. Essa é a Almeida revisada e corrigida. Acho que a grande maioria tem essa, né? Quando o salmista declara o que ele disse no verso 113, neste verso, neste fragmento, ele usa uma expressão hebraica que é traduzido por pensamentos vãos, por inconstante de coração, por duplicidade. Vamos lá, Juju. Seaf. Literalmente, esse verbo, ele vem da mesma raiz do verbo dividir. Algo que é dividido. Algo que contém 2 porções. É a mesma raiz do verbo ou do substantivo ramo, e traz a ideia de ramificar. E Calvino faz um comentário muito interessante sobre essa expressão. Vamos lá, Juju. Seaf trata da figura dos pensamentos que partem do coração, como galhos entrelaçados que brotam de um tronco. Dá para entender a relação entre dividir, ramos, ramificar, duplicidade. Como ramos que se entrelaçam, como galhos tortuosos que saem de um tronco. Seaf trata de mente dividida. Trata de coração dividido. Trata de inconstância. Vamos lá, Juju. Pensamentos entrelaçados que geram. Vamos ler? Que geram. De novo. Pensamentos entrelaçados que geram confusão. O que mais? Mente dividida. Pensamentos ramificados. Ele diz: odeio que a minha mente seja dividida. Odeio
aborreço o fato dos meus pensamentos serem tortuosos, serem ramificados. Odeio que eles não sejam unificados. Odeio que eles sejam divididos. Talvez a grande crise da igreja brasileira hoje seja essa. Pensamentos divididos. Duplicidade. A tensão e a crise entre o que eu sou e o que eu deveria ser. Entre o que eu ainda não sou, mas deveria ser. E entre o que eu continuo sendo e já não deveria ser. Dá para entender? Ainda sou e não deveria ser. Sou, mas já deveria não ser. De fato, só tem essa crise quem nasceu de novo. Porque quem não nasceu de novo está deitado em berço esplêndido, curtindo a viagem da religião numa nice, numa boa, de boinha. Pessoas que olham para a igreja brasileira e dizem que nós somos celeiro do mundo para missionários, que nós somos exemplo, que o mundo espera que o Brasil se levante. Está viajando. Porque a igreja brasileira é uma igreja de coração dividido. É uma igreja que ainda desconhece o caráter de Jesus. Por isso, ainda não prova do reino. E nós somos obrigados a ver o que deveria ser natural, que é chamado de extraordinário. Estamos acostumados a ver aquilo que deveria seguir os que creem como marketing para igrejas e ministérios. Quando Jesus trata dos sinais do reino, de poder, de milagres, de cura, ele diz: estes sinais seguirão aos que creem. Será consequência na vida do que crê. Será resultado de se viver a fé em Cristo Jesus. O evangelho que nós recebemos é um evangelho que nos leva a ver Jesus e o Senhor como alguém com quem a gente negocia. Os cultos fazem parte desse negócio, os dízimos fazem parte desse negócio, os ritos fazem parte desse negócio. E aí eu sou ensinado então que se eu cumpro minha parte direitinho, eu posso chegar para Deus e dizer: agora te vira e me faz prosperar. E gente oportunista de todo tipo, de toda forma, se entrepõe entre o indivíduo e o Senhor para dizer que são voz de Deus. Quando Deus não deu procuração para ninguém. Mas a palavra profética não existe? Sim, mas a palavra profética não diz respeito ao seu relacionamento com Deus. Diz respeito a direções, a encaminhamentos. Relacionamento não. Infelizmente, o que nós temos visto na igreja brasileira é gente comendo ovo frito e arrotando caviar. É dizendo às pessoas como elas têm que se relacionar com Deus. É determinando parâmetros e colocando a mão onde não deve. Porque o relacionamento entre o indivíduo e o Senhor, ele é único. Específico. Quem sou eu para dizer para você, Cícero, que você só pode servir a Deus se você fizer o que eu digo? Quem sou eu para dizer para você, Gustavo, que para você andar com Deus, você tem que cumprir esses princípios, porque eu sou um homem de Deus na sua vida, e eu escrevi a cartilha e tu tem que seguir? Quem disse que Deus coloca homens dele nas nossas vidas para reger o nosso relacionamento com Ele?
Não, 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 não. A palavra profética serve para consolo, para ensino e para confrontação. Para relacionamento, não. Para relacionamento é oração e palavra. Para relacionamento, o que tinha que ser dito já foi dito. O que tinha que ser falado já foi falado em logos e em rema. Sabe o que significa logos? A minha palavra se torna carne, diz o Senhor, em Cristo Jesus. E essa palavra, esse logos, a palavra plena, manifestada em Cristo Jesus, quando fala, é rema. Se transforma em forma de viver. Tem gente dizendo por aí que rema é proclamação nas regiões celestes. Então eu digo e tem que acontecer, porque eu sou homem de Deus. Compra uma cadeirinha de fio, relaxa e espera. Logos é a palavra de Deus feita gente em Cristo Jesus. A palavra ampla, plena, tudo o que diz Deus quer dizer, está dito em Cristo Jesus. Tornou-se carne e habitou entre nós. Entabernaculou-se e falou conosco, andou conosco. E quando ele andou conosco, quando ele fez, deixou de ser logos para ser rema, palavra viva. E ele diz, a palavra que eu vos tenho falado é espírito e é vida. Não é algo para se conceituar, é algo para se viver. E é aí que entra a duplicidade. Temos uma grande facilidade de saber, só não sabemos como funciona. Nenhum de nós tem dificuldade para dizer ao outro. Tem? Se eu chego para você e digo, olha, eu estou tão desanimado, eu estou tão para baixo, eu estou tão ruim. Nossa, minha vida parece estar sem esperança. Vai dizer que você não sabe o que você tem que me dizer. Hã? Não sabe. O que você vai me dizer se eu chegar para você e disser, estou andando sem esperança, minha vida está vazia, cara, estou sentindo uma coisa tão ruim, como se eu não tivesse mais expectativa. O que você me diria? Você me diria isso mesmo? Amaldiçoa teu Deus e morre? Você diria para mim, isso, faça como Judas, vá e enforque-se. Isso? Todos nós sabemos. O problema é quando a gente tem que pegar o que a gente sabe e transformar em vida para mim. Se o Eli discute com a Simônia, eles brigam feio, eu vou chegar para ele e falar, Eli, você tem que perdoar, mas se Raula me ofende, eu esqueço o perdão. Porque é fácil falar de perdão para o outro, difícil é pagar o perdão para mim. Isso é duplicidade de mente. Esse é o mal da nossa geração. Todos nós sabemos abundantemente o que temos que fazer, desde que seja para o outro. É ou não é um pedaço de carne seca no feijão? Tenro, gorduroso. É ou não é alimento? Essa porção do Salmo 119, não me venham falar que esse salmo está no Antigo Testamento e que o salmista, quando escreveu lá, ele estava falando da velha aliança. Lá, a tua lei, a Torá, aquilo que os judeus faziam lá e tal. Não é disso que ele está falando. Ele está falando que a lei é firme no seu coração, que o padrão de Deus é vivo no seu coração, e ele odeia pensamentos vãos, porque pensamentos vãos pensam para os outros, mas não pensam para si. Essa é a nossa grande dificuldade. Sabemos abundantemente para os outros. Não temos nenhum problema de saber. Se eu disser para você, não estou conseguindo dormir de noite, sinto perturbações na minha cabeça, o que você vai dizer para mim? Temos que orar, temos que fazer o quê? Mandar os demônios embora. Você tem algum problema de saber disso? Você não tem. Mas quando a sua cabeça está perturbada,
Quando o teu sono está inquieto, você faz isso? Estão entendendo? Está entendendo? Parece que quando vem para nós a gente trava. E outra coisa, isso não é coisa de 1, de 2, de 3. Você pode dizer, eu sou assim mesmo. Entra na fila. Eu também. Entra aqui atrás de mim, porque dos pecadores eu sou o principal. Não ouse passar na minha frente que eu te dou uma rasteira. Porque sabe quem sabe fazer isso com maestria? Sou eu. Hoje de manhã o pessoal lá riu comigo, né? No Cefapro. Porque eu falei que agora a gente vai ter 2 tipos de óleo. Do lado de cá, óleo de unção. Do lado de lá, óleo de peroba. É? Passar na cara dos caras de pau. Unção para que o indivíduo viva em Cristo Jesus. E cara de pau, porque você não faz o que tem que fazer e vem aqui para Deus resolver aquilo que você não quer fazer. Sabe quando Ele vai resolver aquilo que você não quer fazer? Tiago diz, o homem de coração inconstante nunca pense que receberá de Deus alguma coisa. E essa não é uma palavra de repreensão, esta é uma palavra de esperança. Essa não é uma palavra para machucar, essa é uma palavra para dizer, ainda há esperança, porque esse é o ano da graça, esse é o tempo da misericórdia, todos nós estamos debaixo dela. Deus não desistiu da gente, e Ele continua insistindo e balançando o nosso galho. Vamos lá, acorda. Não faça igual o indivíduo que roubou a corda e o balde, dormiu numa vigília. E o pastor chegou nele e disse, acorda meu irmão. Ele, pastor, a corda está lá em casa, o balde eu vendi. Não faça isso. Não entendeu? Não entendi em português. O rapaz roubou o balde, uma corda da igreja. Numa vigília ele dormiu e o pastor disse, acorda meu irmão. Ele disse, pastor, a corda está lá em casa. O balde eu já vendi. Não é disso que eu estou falando. Desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Uma palavra como essa, não é para você olhar para você e ter pena, não é para você olhar para você e dizer, não fiz, é para você olhar para você e dizer, tá para frente? É agora? Essa é a minha senha? É o meu número? É a minha vez? Abra sua Bíblia comigo. Talvez não, a gente tem o texto aqui. Passa por esse e vai para o próximo. Vamos ler lá? Tiago 1,8. O homem de coração duplo. Quando o Tiago está falando isso, ele está orando, ele está ensinando para que nós peçamos a Deus sabedoria. Os versos anteriores, ele diz, quando você pedir sabedoria, peça com fé, em nada duvidando, porque quem duvida é como a onda do mar. É como a palha levada pelo vento. Sopra para onde o vento toca. A maioria de nós ainda não aprendeu a ser estável. A gente vai para onde o vento sopra. Se os ventos são bons, eu estou muito bem. Se os ventos são maus, minha vida acabou, não tem jeito. Não pensa o homem que receberá de Deus alguma coisa, mas não, essa palavra de Tiago, ele não está dizendo para a gente assim, conforme-se com isso. Você é um homem de coração duplo, então Deus não fará nada por você. Encoste-se num barranco e morra na sua incredulidade. Não é isso que ele está falando. Ele está falando exatamente o contrário. Se você tem o coração duplo, e se você é inconstante em seus caminhos, e entende que não receberá de Deus nada, então é hora de rogar a Deus um coração estável. Essa é a oração de Davi no Salmo 51. Vamos lá, Juju?
Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Ele diz: não deixe que as minhas emoções sejam galhos entrelaçados. Não se misturem. Puro é uma coisa que não se mistura. Algo puro não tem duas porções. E o termo hebraico usado aqui é exatamente isso. Puro, algo que não tem mistura. Então ele pede: cria em mim, ó Deus, emoções sem mistura. E o que ele pede? Renova em mim. O termo grego é: e refaz em mim. Faz outra vez. O quê? Um espírito. A palavra reto é a mais comum nas versões, mas a expressão hebraica é estável. Aquilo que não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Aquilo que não flerta com a beira. Entendem o que eu estou dizendo de flertar com a beira, né? De andar na margem. De testar o limite para ver até onde você pode ir. A gente às vezes vive como criança, né? A gente põe uma corda e diz: não passe da corda. Aí a criança vem e faz assim, só para ver o que vai acontecer. A propósito, a nossa última geração, a geração que tem vindo depois de nós, é uma geração que ainda não aprendeu o sentido da palavra não. E se você, como pai e mãe, não ensinar ao seu filho o que significa a palavra não, você colherá frutos muito amargos mais adiante. Porque quando ele cresce sem aprender o significado do não, ele acha que a vida inteira ele vai ter um jeitinho de fazer as coisas do jeito que ele quer. E quando ele não ouve um não de você, ele ouve um não da vida e ele se frustra. Uma geração fraca é uma geração que não sabe o significado da palavra não. Uma geração pirracenta, questionadora, de índole dura, porque não nos quebra. Eu quero, não. Não tem nada a ver com radicalismo, tem a ver com limite. E quando você não tem limite dado por pai e mãe, você terá limite dado pela vida. E pode crer que ninguém bate mais duro do que a vida. Ninguém machuca mais do que a vida. Ninguém tira mais sangue do que a vida. Você ama seu filho? Ensine o não para ele. Fechamos o parênteses. Vamos voltar a Juju um pouquinho? Esse texto é impressionante. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Vamos ler o que está ali? Juntos? Vamos lá juntos? Então, Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? E aí ele vai dizer quais são esses dois pensamentos. Vamos lá? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o. Porém, como sempre, o povo continua em cima do muro, cocheando entre dois pensamentos.
palavra grega é psá, significa ficar pulando de um lado para o outro. É o termo grego de quem tem problema numa das pernas, manca. Um movimento que não é estável. Dá para entender? Não é um passo firme. Não é uma posição segura. Gera uma determinada instabilidade. Até onde vocês vão ficar mancando entre dois pensamentos? Quais são os dois pensamentos? O Senhor é Deus? Então sigam. Baal é Deus? Então andem com Ele. Não dá para tentar trabalhar os dois mundos. Não dá para tentar ter as duas coisas. Não dá para tentar fazer costura entre servir ao Senhor e servir a mim mesmo. Entre o prazer de Deus e o meu prazer. Entre o que Ele quer e o que eu quero. E é incrível como a religião é cheia disso. Porque a religião nos ensina que nós temos que pegar o melhor de Deus para ter o melhor para mim. Quem ainda não ouviu a bendita profecia que diz: o melhor de Deus ainda está por vir. Então é a ideia de que você vai pegar o melhor de Deus que ainda está por vir para fazer a sua vida ainda melhor. Para que você pegue o melhor de Deus, significa que a vontade é dele, a prioridade é dele, os pensamentos são dele, o anseio é dele. E quanto mais você vive no que é dele, mais prazer você tem nele. Sabe quem é considerado o maior de todos os profetas? Quem? Não. Quem é considerado o maior de todos os profetas? João Batista. Quantos milagres ele fez? Nenhum. Quanto de prosperidade e poder ele tinha? Ele era um cara que vivia na plenitude do seu tempo. Ele comia o melhor da terra. Ele andava no top das galáxias de Deus. Era? Vivia no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. Andava vestido couro de carneiro. Mas ele profetizou coisas incríveis e tremendas. Ele profetizou pelo menos uns 28 livros. Foi? Foi? O que ele profetizou? O que vem depois de mim é maior do que eu. Arrependei-vos e crede, porque é chegado a vós o reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Convém que Ele cresça e que eu diminua, porque eu não sou digno de atar as sandálias dos seus pés. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo outeiro será abatido, todo buraco será preenchido. Aplainai o caminho do Senhor, vós que clama no deserto. Quem era? Quem era? Quanto de poder, de grandes milagres? Nada. Era reino e apontava para a centralidade de Jesus. É Ele, não sou eu. Quando alguns discípulos dele foram procurá-lo para saber o que fazer, lembra? O que ele disse? Foram lá questionar João Batista. E aí, papá? É ele, não sou eu.
Quando Jesus vai a ele para que ele o batize, para que Jesus seja batizado, ele diz: quem sou eu para que você venha a mim? Eu que quero que você me batize, eu preciso do batismo que você tem, eu preciso do que você tem, do que você traz, do que significa você. Eles eram primos. A voz profética deste tempo não é uma voz profética de poderes e portentos, é uma voz profética que aponta para Jesus. Convém que ele cresça e que eu diminua, e quanto mais ele cresce, menos sou eu, e quanto mais ele é, menos ainda de mim. Porque quanto mais ele vive, menos de mim para viver. Uma geração dividida continua calada. Uma geração dividida continua cocheando entre os flertes do orgulho e de um evangelho centrado no homem. Estive numa congregação alguns anos atrás, vou me ater de dizer aonde e vou me ater de dizer em que congregação. A pessoa que começou o culto disse: boa noite a todos, graça e paz do Senhor Jesus. Amém, graça e paz. Primeira coisa que eu queria dizer para os nossos visitantes, que nós estamos aqui por causa de você. Eu quase levantei e saí. Porque se está ali por causa de mim, eu era visitante, está pelo motivo errado. E ele não se conteve em continuar dizendo: porque você precisa compreender que você é a pessoa mais importante desse culto. Eu quase vomitei. Mas essa é a triste realidade do antropocentrismo, do homem no centro das coisas, onde Jesus é legado a um fazedor de milagres. Jesus é legado a um papel secundário de quem se obriga a fazer os nossos favores. Às vezes não se diz isso com essas palavras tão claras, mas às vezes se negocia. Não, quem sabe uma palavrinha mais suave, porque a palavra dura espanta o povo, né? Não, fala uma verdade menorzinha, uma verdade mais levinha, fala uma verdade Nutella, porque se você chegar aqui e falar a verdade raiz, não sai Nutella, nunca ouviu essa expressão, Nutella e raiz? Isso é um meme na internet, né? Fala uma verdade Nutella, um negócio assim mais gostoso, mais agradável, um negócio verdade raiz machuca. Mas só há uma verdade. E a verdade é que Cristo é sobre tudo e sobre todos, Senhor único e absoluto, soberano, dono de tudo. Dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Nada subsiste sem Ele, nada foi, nada é e nada será sem Ele. E você, sem Ele, é nada. E Ele sem você continua sendo exatamente quem Ele é. Sinto muito. Sabe quem precisa? Sou eu. Sabe quem necessita? Sou eu. Como um indivíduo que vai comprar algumas coisas naquelas feirinhas do Paraguai e pergunta: qual a garantia? E o vendedor responde: la garantia soy yo. Sou eu que necessito, sou eu que preciso da graça, do caráter, da misericórdia, do Espírito. Depender dele, segui-lo, andar com ele, sem coração dividido, sem meia conversa, sem duplicidade.
Alguns anos atrás, os métodos de Deus eram mais diretos. Não eram? Uma vez uma pessoa veio me perguntar: pastor, qual é a visão do Antigo Testamento sobre divórcio? E eu sorri. E ele disse: você está rindo de quê? Eu falei: no Antigo Testamento não se trata de divórcio por adultério, porque o adultério era punido com morte. Então, se o cônjuge adulterasse, o cônjuge que sofreu o adultério seria viúvo ou viúva, então não precisaria se separar. O divórcio foi tratado por Moisés por outras questões. Alguns ficam aterrorizados quando começam a ler o Antigo Testamento e veem ordens como a que Deus deu sobre Jericó. Tudo era anátema. Tudo deveria ser destruído. Não dava para flertar com o que não era de Deus. E a punição era: quem tocasse no anátema, anátema seria. Ele e todos os seus familiares, seus bichos, seu rebanho, seus cachorros, seus periquitos, seus papagaios, tudo. Ainda em Atos a gente tem um lampejo disso. Lembram? Ananias e Safira, vendo que os irmãos voluntariamente entregavam ao Senhor o que tinham, vendo que os irmãos vendiam suas propriedades para suprir as necessidades uns dos outros, planejaram dizer que tinham vendido uma propriedade por tal valor, mentindo o valor e dizendo que entregaram tudo. Nunca ninguém pediu a eles para entregar nada. Na primeira geração a entrega era voluntária, ninguém exigiu isso deles. Mas vendo os outros fazerem pelo seu orgulho, disseram: nós também queremos aparecer. Então vamos fazer o seguinte: vamos dizer que vendemos pela metade do preço. A gente concorda nisso, chega diante do Senhor e diz: está aqui, vendemos por tanto, estamos entregando tudo. E era mentira. Ninguém pediu para eles entregarem nada. Se eles tivessem vendido e ficado com tudo, não faria a menor diferença. Não por tristeza, nem por necessidade. Quando o apóstolo Paulo corrige isso, ele diz: Deus ama ao que entrega com alegria. Como a oferta da viúva, que era só uma moeda, mas era tudo que ela tinha. Nem pensou no que comeria depois de sair dali. Nem pensou se teria condições de fazer alguma coisa, mas o que tinha, ela entregou. Agora seria a hora da música suave e de você abrir a sua carteira. Pode ficar tranquilo. Não será a hora da música suave e nem de você abrir a sua carteira. É hora de dizer o que aconteceu com Ananias e Safira. Que eles chegaram para os apóstolos e disseram: nós trouxemos tudo, vendemos e estamos entregando. E o marido foi primeiro. Foi o marido que foi primeiro? O marido foi primeiro. Quando ele ainda falava da mentira, como diz o Nesto da Capitinga, morreu. O Senhor o apagou como uma vela. Aí a mulher veio para dar peso à mentira dele. E quando ela chega diante de Pedro, parece que o quadro de Safira é ainda mais dramático. Porque quando ela vinha chegando, Pedro já diz: aí estão os pés dos que levaram o seu marido. Então ela já estava no chão.
Ela não teve tempo nem de proclamar a mentira. E os pés do que levaram seu marido também vão levar você, e ela já estava morta. E o texto diz que houve temor, o termo hebraico diz que caiu sobre a igreja. Sabe quando uma tempestade baixa? Temor do Senhor caiu sobre todos. Eles disseram: opa, não é do jeito que a gente pensa. Não vai dar para fazer do jeito que a gente quer. Não vai dar para brincar de ser. Não vai dar para forçar a cordinha. Não vai dar para ficar pulando de um lado para o outro. Não vai dar para ficar dizendo: ando com Deus e ando com Baal. Quando me é conveniente, eu ando com Deus. Quando me é conveniente, eu ando com Baal. Quando me é conveniente, a verdade de Deus me serve. Quando me é conveniente, não serve mais. Quando é conveniente, a verdade de Deus é direção para que os outros tenham comigo uma atitude. Mas quando essa verdade molda a minha atitude, estreita a minha atitude, afina o meu comportamento, para que eu tenha esse comportamento com outros, aí é relativo. Tinha uns caras que faziam isso como ninguém. Eles eram os fariseus. E uma vez Jesus encontrou com eles e falou para eles que eles tinham uma técnica impressionante. Eles coavam um mosquito e engoliam os camelos. Sabe o que é coar o mosquito? É se apegar numa coisa que às vezes é tão pequena e engolir coisas tão grandes. Muitas vezes nós fazemos isso com a verdade de Deus para nós. Para os outros, o tamanho da peneira é fino para coar até os mosquitos. Para mim, a gramatura, a tessitura da peneira é mais larga, que passa até camelo. Imagina um camelo passando numa peneira. Haja tamanho de peneira, né? Haja peneira. E olha lá. E para passar um camelo tem que ser um baita de um aro. Estão entendendo, queridos? Da mesma forma como nos apegamos a determinadas coisas ou não, é quando nós temos a verdade de Deus para os outros, mas não temos para nós. Quando sabemos que a verdade de Deus é libertadora para os outros, mas quando eu tenho que me apropriar dessa verdade para que eu viva nela, é tão difícil. Ela é alento para o outro, mas ela precisa ser alento para mim. Eu preciso comer dela, eu preciso estar estável nela, eu preciso amar o padrão e a lei de Deus para mim. Eu preciso achar força, consolo e alegria no padrão, na lei, no preceito, na palavra, no ensino de Deus, para mim, tanto quanto para os demais. Odeio que o meu coração e a minha mente sejam divididos, mas amo a tua lei. Vamos lá? É para agora. Eu nunca vi um desenho para falar algumas verdades tão interessantes como o Kung Fu Panda. Lembram do Kung Fu Panda? Eu me acho até parecidinho com ele. Eu não sou idiota igual ele, mas ele é idiota demais às vezes. Mas eu gostaria de ser puro como ele. E vou repetir para vocês mais uma vez aquilo que eu já tenho dito muitas outras vezes. Numa conversa que ele teve lá com a tartaruga, que era mestre no primeiro filme, ela diz: o passado é história. O futuro é uma incógnita. Mas o agora
é uma dádiva. Por isso que se chama presente. Como a gente precisa se apropriar disso? Porque nós não seremos pesados pelo nosso passado, nem garantidos pelo nosso futuro, mas somos preenchidos pelo tempo que se chama já, pelo agora. Ah, mas quantas vezes você já falou isso? E vou falar mais umas 300 vezes, até que isso entre no nosso coração, e eu possa me apropriar disso agora, e eu tenha consolo, paz, graça de Deus, à medida em que eu convivo com a sua palavra, com o seu preceito, com o seu estatuto, com a sua lei, com o seu mandamento. É para quem? É para mim. Ah, mas quando eu estiver sem esperança, continua sendo para mim. Ah, mas quando o dia amanhece cinza, continua sendo para você. Ah, mas quando você olha e não vê nada ao redor que mude, continua sendo para você. Porque tudo pode passar, mas a palavra dele não passará. Amo a tua palavra, amo a tua lei. Tranquilo hoje? Vamos ficar de pé?